Fala, amadinhos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo só, pessoal, porque eu tô amanheci um pouco gripado hoje. Mas eu tô continuando aqui nessa análise, né? Fiz até uma playlist, né? Se esse cargo de pastores que eles falam tanto por aí é bíblico. Porque no Brasil isso virou uma onda, né? Todo mundo sai pregando numa praça, aí forma uma igreja, se auto-intitula pastor, né? Sabe-se lá por quem, e sai pegando dinheiro dos outros e regrando sobre a vida dos outros, e até na vida política, como nós vimos agora. Mas será que esses homens têm respaldo para isso? Nós vimos que não. Nós vimos que, segundo o próprio Deus, ele proibiu, falou que não ia ter mais pastores. E segundo o Novo Testamento, Jesus cumpre, né, aquelas profecias que Jesus seria o único pastor. Tá bom? A igreja seria formada por anciãos, presbíteros, não por pastores, e não tinha nada a ver com dinheiro. Tá? Nós vimos até que Pedro não tinha dinheiro, não tinha um centavo sequer, quando aquele deficiente pede para ele uma cura, uma esmola, perdão. Agora, vamos analisar esses dois versículos aqui de João, porque algumas pessoas argumentam que aqui respalda a igreja ter sim dinheiro na época de Jesus, porque aqui dá a entender que Judas tinha uma certa bolsa, então eles deviam ter dinheiro, correto? É até engraçado, né, que eles usam Judas para justificar o cargo deles, não Jesus, né? Judas que é o traidor, né? Então vamos lá. Em João 12,6 diz assim, ó: ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivera dos pobres. Aqui ele está falando quando Judas fala para Jesus que não teria sido melhor vender aquele óleo, né, aquele unguento, e ajudar os pobres. Por que não vendeu esse óleo, Jesunaro? Podia ter ajudado os pobres. Mas porque era ladrão. Então preste atenção, João está falando que Judas era ladrão e tinha a bolsa. E é até curioso, né, que Jesus, segundo os cristãos, ele é o Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele sabe todas as coisas com antecedência, mas Jesus escolhe um ladrão para acompanhar ele, né, no seu ministério. Enfim, João está chamando ele de ladrão, está falando que ele tinha uma bolsa, e qual era a prática dele? E tirava o que ali se lançava. Então as pessoas deveriam lançar dinheiro nessa bolsa, e Judas ia lá e tirava, pegava para si. Em João 13 ele reafirma isso, ó. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha lhe dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, como aqueles pensaram que era para comprar algo, essa bolsa sim era para guardar dinheiro. Então, até aqui não tem nenhum problema. Agora vamos fazer algumas perguntas aqui e a gente vai analisar junto, tá, essa questão. Perguntas. Já tinha igreja naquela época? Porque ali Jesus ele não tinha fundado a igreja ainda, ele estava só instruindo seus apóstolos e seus discípulos. Se já tinha uma igreja, por que Jesus pregava nas sinagogas? Tanto que tem aquela viúva pobre de Lucas, né, que os pastores adoram usar, que ela deposita uma moedinha no templo. Então tinha um templo, tinha sinagogas, tinha alguma igreja cristã? Porque para usar esse versículo para respaldar o cargo de pastores, ou para eles pedirem dinheiro, tinha que ter no mínimo igrejas, correto? Segunda pergunta: por que quando Jesus mandou os apóstolos pregarem, ele os proibiu de terem dinheiro, que nem nós vimos já em 3 vídeos? Eu não vou nem colocar mais aqui, porque senão vai ficar redundante, mas ele falou: não levais cobre, nem prata e nem ouro, nada, nem bolsa pelo caminho. Porque ele mandou eles pregarem, tanto os apóstolos quanto os 70 discípulos. Aí eu pergunto, o ato de pregar o evangelho é a mesma coisa de aprender? Tem essa equivalência? Porque ali os apóstolos estavam aprendendo com Jesus. Mas quando Jesus manda eles pregar, Jesus já proíbe o dinheiro. Ele fala: olha, de graça recebeste, de graça dai. Na verdade, o único que recebeu dinheiro foi o Judas, para entregar Jesus. Parecido com muitos pastores hoje, né? Se João está chamando Judas de ladrão, por retirar o dinheiro da bolsa, perdão, por que os pastores fazem isso? Paulo não falou lá em Coríntios que os cristãos deveriam ser imitadores de Cristo? Então eu acho meio estranho isso. Se Paulo fala para sermos imitadores de Cristo, por que os pastores são imitadores de Judas? E por que João está criticando aqui o fato de Lucas tirar o dinheiro e chamando ele de ladrão? Quer dizer que o dinheiro não era para ele, o dinheiro deveria ter um bem em comum. Parecido lá com Atos, onde eles dividiam tudo de acordo com as necessidades de cada um, que nós vimos naquele último vídeo, tá bom? Se Judas ficava com a bolsa e roubava, por que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Ele já não tinha o dinheiro bastante ali da bolsa que ele roubava? E por que os pastores vendem hoje, se Jesus mandou pregar de graça? De graça recebeste, de graça dai. Não levai alforje nem bolsa. Não tenhais ouro, nem cobre, nem prata. Por que os pastores não obedecem Jesus? Mas se assemelham mais a Judas Iscariotes? Meio confuso isso, né? Se você frequenta essas igrejas, você que está vendo esse vídeo, vocês deveriam se questionar isso. O que vale mais, a palavra de Jesus para um cristão ou a palavra dos pastores? Analise aí. Aí depois ainda querem ser salvos, ainda querem pregar para todo mundo, acham que vão para um paraíso ou que vão ser arrebatados. Vocês acham mesmo que Jesus ele salvaria pessoas que não obedecem ele? Uma pergunta reflexiva e profunda, viu? Reflito aí. O ministério de Jesus era composto por ele, seus apóstolos e discípulos, que nós já vimos aqui uma série de vídeos.
Então provavelmente eles recebiam ofertas para se alimentarem. Nós vimos em todos esses vídeos anteriores que em nenhum momento envolve dinheiro, nem lá em Gálatas, nem em Efésios, tudo gira em torno de alimento. Jesus permite que eles se alimentem, então esse dinheiro que supostamente eles deveriam receber de ofertas era para o alimento dele e dos apóstolos, até porque eles tinham abrido mão de tudo, segundo Mateus, né, de casa, de esposa, de tudo, para seguir Jesus. Então eles tinham que se alimentar de alguma forma. Então esse dinheiro provavelmente era para isso, não era para acumular riqueza nem para comprar coisas. Eu vou provar aqui nesse vídeo para vocês. Os textos bíblicos não indicam acúmulo de riqueza, senão Jesus se contradizeria. Vamos ver alguns versículos aqui, ó. Mateus 6, 19 e 20. Jesus disse: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então o que Jesus está falando aqui? Ó? Não tem dinheiro na terra não, você tem que juntar tesouro no céu, tesouro espiritual, não bens materiais. Esses pastores, eles juntam tesouros espirituais, pessoal? Pastores aí com mansão, trocam de carro todo ano, alguns até com jatinho, tem um até com banco aí, uma emissora de TV. Será que esse pastor está seguindo aqui o que Jesus falou? Reflitam aí. Mateus 8:20. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, que é ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Ué, se essa bolsa então era que Judas era o tesoureiro da igreja, né? Ele tinha tanto dinheiro assim, né? Como se fosse uma igreja moderna. Por que Jesus não tinha dinheiro para se hospedar em algum lugar para dormir? Porque ele mesmo está dizendo, ó, que ele não tinha nem sequer aonde reclinar a cabeça. Com esse dinheiro não daria para alugar uma hospedagem? Ah não, Madinha, mas é que Judas roubava e Jesus não sabia disso? Jesus não percebeu que eles estavam roubando ali no nariz dele? Ele não é o rei do rei, o senhor dos senhores, o Deus encarnado? Então meio estranho isso, né? Imagina Jesus perguntando para Judas: Judas, quanto conseguiste hoje para nós comermos? Ah, Jesunaro, hoje eu consegui só uma moedinha, ninguém deu nada. Será que Jesunaro não ia perceber que ele estava roubando? Como é que João percebeu, o autor do evangelho? João soube como? Fora que os evangélicos acreditam em revelação, profecia, essas coisas. Se Jesus era o próprio Filho de Deus, ele perceberia. Ele seria avisado, nem que fosse pelo Espírito Santo, né? Deus falaria para ele: Jesus, abre o olho, tá vendo aquele cara ali, ó? Ele é traíra. Mas enfim, Mateus 21, 1:3, Jesus diz: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Aqui, ó, a jumenta e o jumentinho, eles nunca andam só. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, ele precisa dela, e logo os enviará, ou seja, de volta. Então Jesus pega uma jumentinha emprestado. Por que Jesus não tinha dinheiro para alugar ou comprar uma jumentinha, que era um animal que valia muito, né, nos tempos bíblicos, se ele tinha uma bolsa que supostamente era de um tesoureiro da igreja? Era só ele comprar ou alugar, mas não, ele pega emprestado. Então só aí você vê que Jesus não era rico. Como disse Nietzsche, né, o único cristão que existiu morreu na cruz. Mateus 19:21, a passagem do jovem rico. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha aqui, ó, o tesouro no céu, que ele falou ali em cima para juntar um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então como se conseguia esse tesouro no céu que Jesus falou? Abrindo mão de todos os bens materiais. Ó, vende tudo que tem. Ele não falou algumas coisas, ele falou tudo e dá aos pobres. Então, segundo o Novo Testamento, para conseguir um tesouro do céu, não é comprar terreninho no céu, como alguns pastores vendem, ou fazer fogueira santa, essas bobagens. A pessoa tinha que abrir mão de tudo, viver uma vida de caridade e ajudar os pobres. Algum pastor faz isso? Eu não conheço nenhum, pessoal. Na verdade, eu conheço uma pessoa que faz isso, vou até ser honesto aqui, um cristão que eu respeito, que é o padre Júlio Lancelotti. Ele vive só de ajudar os pobres, de levar alimento, agasalho, tentar ajudar os viciados em drogas a se recuperarem. Aquele é um verdadeiro cristão, segundo a Bíblia. Jesus disse aqui em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. E aí, pessoal, como é que fica? Então, um líder espiritual não deveria ter dinheiro, porque senão ele ia acabar se corrompendo. Como diz lá, acho que em Timóteo, que ele fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o dinheiro corrompe. Então, um pastor ou um líder espiritual, ele deveria abrir mão do dinheiro, ele deveria ter só o alimento,
que nem eu falei nos outros vídeos, sustento, receber cesta básica, feijão, óleo, café, essas coisas. Claro, ele tem todo o direito de comer, até na casa do fiel, se fosse o caso, mas não envolve dinheiro. E por fim, vamos terminar de ler esse versículo aqui que é um pouco grande, mas vocês vão entender bem. Ó. Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros. Se um direitista ver isso aqui, ele vai falar: vagabundo, comunista, como é que a gente vai produzir riqueza se não trabalhar? Vai para Cuba, vai para Galileia de Cuba, vai. E vosso Pai Celestial as alimentas. Não tem de vós muito mais valor que elas? Inclusive uma moça comentou isso no meu canal, né? Ela falou que o comunismo é de vagabundos que não trabalham. Então Jesus é o primeiro comunista da história. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês andam solícito? Olha os lírios do campo, pessoal, olha como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam, vivem de assistencialismo. Divino, no caso. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, que foi o rei mais rico, né, da história segundo a Bíblia, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Oh, que interessante. Quem é esse deles que Jesus está falando aqui, pessoal? Alguém sabe? Alguém chuta? Esse deles aqui eram os fariseus da época, que pegavam o dinheiro dos fiéis e viviam luxuosamente, até mais que o rei Salomão. Olha que curioso, Jesus está condenando essa prática. O que é bem semelhante a alguns pastores modernos, né, que tem jatinho, tem mansões, tem não sei o que, se vestem com todo o glamour do mundo. É a mesma coisa. Então, segundo o próprio Jesus, esses pastores não têm valor algum. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O que ele está dizendo? Ó, Deus vai providenciar tudo. Tem até um versículo na Bíblia que minha mãe gostava muito, que fala assim: Deus proverá. Então não precisa ficar preocupado, sejamos estoicistas. Deus vai prover, pronto. Até curioso que eu pareço mais cristão que os cristãos, né? E eu não sou cristão. Mas enfim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, olha quem procurava isso aqui, ó. Os gentios procuram. Os não-judeus. Os gentios procuravam o que comer, o que beber, o que vestir, tinham essas preocupações materiais. É disso que Jesus está falando aqui. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, que é um reino espiritual, que nós vimos ali, e a sua justiça. E todas essas coisas, o comer, o beber, ou até mesmo o vestir, vos serão acrescentadas. Quer dizer que Deus iria suprir as necessidades deles. Então, se Jesus está falando com os apóstolos para eles não se preocupar que Deus ia suprir, quer dizer que eles tinham um sistema financeiro na época, pessoal? Como algumas pessoas falam aqui desses versículos de João? Só porque Judas tinha uma bolsa? Se tinha, vamos supor que Jesus coletasse muito dinheiro, por que eles estavam tão preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Por quê? E aí, como é que fica? Então, esse versículo, mais um versículo que é distorcido pela teologia da prosperidade, tá? Só um avisinho rapidinho, eu criei uma playlist aqui dos pastores, tá? Vou colocar esse vídeo nela também. Pra quem quiser, pode olhar os outros vídeos, que eu analisei já vários versículos, tá? Diferentes. E mande pros seus amigos, tá? Que estão em igrejas. A não ser que dê briga, né? Tem gente aí que tá perdendo até amizade por causa disso. Mas as pessoas que estão tentando se libertar, elas têm que entender que o camarada, ele mesmo se faz pastor. E está completamente fora de acordo com o que Jesus disse, ou com o que a Bíblia diz. Tá bom, galerinha? Quem puder dar um like aí no vídeo. Obrigado aí por terem assistido, pessoal. Paz a todos.